tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com o nosso talento, tem a ver com aquele que está aqui, com o Senhor Jesus, né? Como disse Pedro e João indo ao templo, tinha um coxo pedindo esmolas e estava no momento da sua necessidade. Um coxo não tinha muito mais o que fazer do que pedir esmola para a sua sobrevivência. Era um povo excluído. Hoje em dia já é difícil. Você imagina há 2000 anos atrás pedindo esmola, e pediram porque Pedro e João estavam passando. Ele pediu e Pedro e João olharam para ele e disseram: prata e ouro nós não temos, a gente não tem. O que tu pede a gente não tem para te ajudar, mas nós podemos te dar aquilo que nós carregamos, em nome de Jesus. Essa é a coisa mais valiosa que você podemos carregar. É exatamente isso que você precisamos para os nossos dias: a presença de Jesus. E isso independe de capacidade, isso independe de aptidão, isso depende única e exclusivamente de um coração aceitável, um coração que diz: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Pedro vai nos ensinar a abrir essa porta lá no começo, num dos seus primeiros contatos com Jesus, quando Jesus entra dentro do barco dele, ensina o povo, mande que eles joguem a rede depois de não terem pescado nada, mas Pedro olha para Jesus e diz: na tua palavra eu vou. E quando acontece a pesca, Pedro, eu creio que no momento meio que se desespera e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E quando Pedro fala isso, Jesus posiciona Pedro. Então diz: agora que tu sabe quem tu é, eu vou te mostrar quem eu sou. Essa é a chave. A chave que abre a porta para o Senhor entrar é o reconhecimento. Porque vocês somos pecadores. E Jesus disse que foi exatamente para esses que Ele veio. Não são os sãos que precisam de médico. Jesus nunca andou entre os santos, entre os que sabiam, entre os que eram. Não. Jesus se reunia com pecadores, com publicanos da época, com as pessoas que eram mal vistas pela sociedade, mas que tinham um anseio dentro do coração de mudarem de vida. Porque às vezes o que impede nós de chegarmos é o acesso. Às vezes o que impede nós de entendermos ou de conhecermos algo, alguém ou algum lugar é o acesso. Pessoas que são excluídas não têm o acesso, e quem não tem acesso não conhece. Quem não tem acesso não entra, quem não tem acesso não ouve, quem não tem acesso não participa. E como participarão, como ouvirão, se não tem quem pregue, se não ouvem a voz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. Então, o Senhor veio para dar o acesso. Jesus é a ponte, Jesus é o acesso, Jesus é o caminho, Jesus é o acesso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma construção. Não tem como conhecer a verdade no nosso caminho, na nossa estrada, na nossa caminhada, no nosso achismo, nas nossas experiências. Não tem como nós conhecermos a verdade. Nós vivemos a nossa verdade. Maicon, qual é a nossa verdade? A verdade que nós fomos criados. A verdade que o mundo nos inseriu, que a cultura nos inseriu, que a nossa família nos inseriu, que os nossos pais nos inseriram. E isso não é ruim, apenas estava deformado. E quando nós conhecemos o caminho, nós nos tornamos aptos a conhecer a verdade. E aí começa a mudança, irmão. Porque ninguém pode nada contra
a verdade, somente a favor da verdade. Por isso que é um perigo andar com Jesus, é um perigo. Porque você conhece, e depois que você conhece, deu. Tu pode tentar ir para qualquer lugar, tu pode tentar andar com qualquer pessoa, tu pode tentar se inserir dentro de qualquer cultura, você nunca mais vai esquecer do encontro. Porque ninguém pode. A verdade, ela é absoluta, ela está acima do que é certo e do que é errado, do que a gente acha ou do que não tem. A verdade é a régua. Não existe nada contra a verdade. Ninguém pode se opor à verdade. Porque a verdade é Jesus. E conforme você caminha com a verdade vai fazer algo por mim e por você que só Jesus pode fazer, que é nos libertar. Jesus, quando falou sobre a verdade que liberta, ele não estava falando para quem não conhecia, ele estava falando para os judeus, para aqueles que conheciam a palavra. Ele disse: se vocês forem meus discípulos. Não, mas Senhor, nós já conhecemos. Não, calma aí, vocês não entenderam. Se vocês forem meus discípulos, se vocês caminharem comigo, se vocês andarem comigo, se vocês tiverem experiências comigo, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Porque uma verdade maquiada de doutrina aprisiona. Uma verdade maquiada de ferramentas humanas prende. É possessivo. Não, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode ir para lá, tu não pode nada. Tu não pode ceiar se não for batizado, tu não pode ceiar se não for casado. Tu não pode. É pecado. A verdade liberta. E é uma caminhada. Eu e você só aprendemos, só chegamos nesse lugar se nós caminharmos com Ele. E depois que nós conhecemos essa verdade, então nós vamos começar a usufruir daquilo que Jesus disse que faria na nossa vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, porém, para que vocês tenham vida e tenham plenamente. Ter vida plena não é ter vida abundante das coisas da terra. Ter vida plena é ter uma vida em Jesus o tempo inteiro. Paulo vai traduzir melhor para nós o que é ter uma vida plena. Paulo vai dizer: eu sei o que é ter muito e o que é ter pouco. Eu sei passar fome e sei ter em abundância. Eu sei o que é estar humilhado e sei o que é ser exaltado. Em todas essas coisas eu tenho experiência. Eu caminhei, eu conheço. E eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver pleno em toda e qualquer situação. Eu sei viver em abundância em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Aquelas coisas que nos prendem, aquelas situações que vêm e nos desestabilizam, momentos da nossa vida que a gente fala sem querer falar, a gente age sem querer agir. O que Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu continuo fazendo.
era Paulo falando, não era eu e você aqui de Navegantes. Era o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. As lutas são inevitáveis. Os desafios vão continuar acontecendo, só que não nos dominarão mais, porque Jesus está em todos eles. Esse sol que agora esquenta demais aquele lado ali, ele nasce todos os dias. No dia bom, no dia mau, no dia da aflição, no dia da alegria, no dia da tristeza, no dia da vitória, no dia da abundância, no dia da necessidade, esse sol brilha todos os dias. A brilhante estrela da manhã está na nossa vida todos os dias. Por isso que eu e você podemos todas as coisas, mas não em nós, não na nossa capacidade, não na nossa força, não na força do nosso braço, naquele que nos fortalece. E a força de Jesus nos encontra justamente na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Porque quando nós estamos fracos, fortes nós estamos. Por isso nós também nos gloriamos nas nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nelas, através da graça. Através de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós jamais merecemos. Nós nunca mereceremos. Não existe nada que eu e você façamos aqui na terra que nos torne dignos da graça. Pode ser o Jiraya. Aqui, para quem tem mais de 40, Jiraya é uma referência. Pode vir para a igreja de segunda a segunda. Pode pegar uma escovinha de dente e limpar as fugas. Tu pode fazer o que tu quiser nessa terra. Nunca seremos dignos. Nunca. Porque só uma coisa nos torna aptos: reconhecer Jesus. Diz: Senhor, eu sei quem tu és agora. Foi exatamente isso que o bicho pregou domingo passado. Você estava aqui domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado o bispo falou sobre esse encontro. Esse encontro de Jesus com uma mulher, lá em João capítulo 4. De uma mulher que fugia, de uma mulher que ia buscar água num horário onde não tinha ninguém, mas não porque ela queria, porque ela tinha vergonha do caminho que ela trilhava. Ela tinha vergonha da vida que ela levava. Ela tinha vergonha de quem ela era, porque ela admitiu isso no texto. E isso para nós é um ensinamento importante. Porque às vezes a gente olha para alguém vivendo no pecado, vivendo na promiscuidade, vivendo de uma forma ilimitada, e nós achamos que a pessoa quer. Não. Os livres fazem o que querem. E quem faz o que quer, vai a hora que quer, volta a hora que quer, faz se quiser, faz se não quiser. Esses são os livres. Aquele que só vive de uma maneira, verdadeiramente ele é um aprisionado. Aprisionado no vício. Eu fui alcoólatra, eu sei o que é ser um aprisionado. Eu tentei por várias vezes parar de beber. Eu tentei por várias vezes parar de usar droga. Eu tentei várias vezes. Não é uma vida que se quer, nossa, não é alegria, não é alegria. É uma maquiagem. O pecado, ele é maquiado. O pecado, ele é prazeroso na carne. Só que chega uma hora que acaba. E aí vem a frustração, aí vem o momento de se esconder. E qual que é o momento de se esconder? Ir no poço meio-dia. Na hora que ninguém estava. Na hora que ela era só ela. Você consegue entrar na história e conseguir imaginar o que aquela mulher pensava no caminho de vinda e de volta? Ela saía da sua casa e vinha para o poço. Você acha que ela vinha com a mente vazia?
Você acha que foi por acaso que Jesus parou para descansar ali, meio-dia, naquele dia? Ou você acha que não foi um clamor? Será que não foi uma oração? Será que Jesus não viu ali um coração contrito e quebrantado? Será que Deus não posicionou Jesus ali conforme Ele queria? Ei, tem uma mulher orando, filho, vai lá. E Jesus estava cansado, Jesus só parou. E isso acontece muito na nossa vida. Eu estou cansado, deixa eu parar aqui, encosta alguém do lado. E, meu Deus, Senhor, eu vim descansar, o Senhor, o que isso quer aqui, Senhor? Senhor, eu quero descansar, Senhor. E agora eu vou ter que falar, agora eu vou... Senhor, eu estou cansado, eu preciso, e o Senhor está mandando alguém para tirar mais de mim? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 27, por favor. João 4, 27, nós vamos ler até o versículo 35. João 4, 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Você consegue perceber o caminho que essa mulher fez depois que ela encontrou Jesus? Ela saiu de casa para buscar água, saiu com o seu cântaro e veio pelo caminho. E teve um encontro. E depois do encontro, o seu caminho começou a mudar, porque a primeira atitude dela foi largar o que ela carregava da terra para anunciar as coisas que ela tinha recebido do céu. O texto vai dizer que ela voltou pelo mesmo caminho, mas o cântaro ficou. O cântaro ali representa humilhação. O cântaro ali representa trabalho árduo, pesado, aquilo que ela estava fazendo, que tinha que fazer com a força do seu braço num determinado horário, na hora mais quente do dia, desagradável. Momento totalmente de esforço. Irmão, era uma mulher carregando um cântaro para uma casa, não era só para ela. E quando ela encontra Jesus, a primeira coisa que acontece é o que Jesus falou que aconteceria se nós fôssemos até Ele: o fardo começa a ficar leve. Ela deixa o cântaro, porque agora o fardo é leve.
E ela volta para a cidade e ela se tranca dentro de casa? Não. Ela conta tudo o que ela fazia. Ele disse para mim tudo quanto eu tenho feito, mas isso agora não me aprisiona mais. É isso que acontece quando essa luz entra na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, aquilo que doía não dói mais, aquilo que machucava não machuca mais, porque agora nós estamos livres. Porque Ele certamente tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo, Ele tomou sobre si. É por isso que essa mulher saiu pulando, essa mulher saiu contente, essa mulher saiu em adoração. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Esse ensinamento que eu e você recebemos sobre adoração é poderoso demais, porque foi por esse caminho que essa mulher foi liberta. O encontro começou ríspido. Jesus pedindo água para uma samaritana: como tu és judeu, tu fala comigo? Eu só quero água. O encontro começa difícil. E o encontro vai se desenrolando, as conversas vão rolando e de repente o Senhor se revela. De repente Jesus mostra para ela quem ela é. E quando nós não entendemos isso, o nosso coração se fecha. Não é um momento de exposição. Não é um momento de constrangimento, é um momento de verdade. É um momento inevitável onde a luz bate, tudo fica às claras. Não existe nada em oculto que não há de ser revelado. Não há cura e não há libertação em meio às trevas. Por isso que eu e você precisamos confessar, porque quem confessa e abandona alcança misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é o Senhor nos livrando das chicotadas. Misericórdia é o Senhor nos livrando do martírio. Misericórdia é o Senhor nos livrando de 100% das consequências de todas as nossas atitudes, nossas transgressões, nossos pecados. Isso é misericórdia. Quando Jesus se revela a ela, revelando o que ela fazia, a conversa muda. Porque ela teve uma experiência durante o caminho. Ela encontrou alguém que estava falando a verdade. A verdade precisa ser dita sempre, desde que ela frutifique. Não adianta você olhar para um adúltero e chamá-lo de adúltero. Não adianta você olhar para um viciado e chamá-lo de viciado. A verdade vai produzir um fruto. A verdade precisa libertar, a verdade precisa fazer aquilo que a palavra diz que a verdade faz. A verdade liberta. Então, se você não for falar a verdade para ela libertar alguém, por favor, não fale. Nossa, pastor, não fale, ore e peça a Deus o tempo certo, o modo certo. Porque senão você vai desperdiçar, talvez, uma grande oportunidade de poder, quem sabe, abrir os olhos, de poder, quem sabe, mostrar um caminho. Mas não existe fruto em meio à condenação. Foi por isso que Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, não é a hora ainda. Eu agora estou aqui para salvar.
Eu estou aqui para pregar as boas novas. Eu vim aqui para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos. É isso? Eu não vim aqui dizer para um cego que ele é cego. Eu vim aqui dizer para um cego que ele pode ver. Foi isso que aconteceu com ela. E quando ela percebeu isso, qual foi a próxima fala? Senhor, mas me tira uma dúvida. Existe aqui uma diferença entre nós. Vocês dizem que o certo para adorar é lá, a gente fala que o certo para adorar é aqui. Senhor, me posiciona nesse lugar, Senhor. Porque tem algo acontecendo dentro de mim e eu preciso colocar isso para fora. Eu quero saber de verdade. E aí Jesus quebra. Aí Jesus rasga o véu. Aí Jesus diz para ela: vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que não importa onde é, importa é como seja. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho. Pode ser dentro do seu carro. Não importa. Importante é como vai estar o teu coração, porque precisa ter verdade no que tu está falando. O Senhor não aceita por causa do lugar, o Senhor aceita por causa do teu coração, o Senhor aceita por causa da verdade que tu está querendo carregar. O Senhor busca isso. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ela se enche e volta para a cidade e fala tudo. Eu encontrei um cara que tem... Vocês acham que ninguém daquela cidade sabia quem aquela mulher era? Vou trazer aqui para a nossa realidade. Aqui em Navegantes não acontece, lá em Penha acontece mais. Tipo assim, aquela mulher que tipo... é uma bênção, mas acorda cedo e se apoia no muro da casa das vizinhas. Tipo, tu sabe que ela é uma mulher que gosta de conversar. Ninguém precisa te falar. Aquela pessoa que sai várias vezes com várias pessoas diferentes, ninguém precisa te falar qual a prática. Tu sabe. Vocês acham que ninguém sabia o que aquela mulher fazia? O que você acha que fez aquele povo inteiro daquela cidade sair a falar com o judeu? Eles não se gostavam. Não se gostavam. Eles não se davam. Mas ninguém pode nada contra a verdade. O que aquela mulher estava falando não era dela, era dele. Eu encontrei alguém que tem me falado tudo o quanto eu tenho feito. E isso agora não me aprisiona mais, isso agora me libertou. Vocês estão vendo o cântaro? Cadê o cântaro? Não tem mais cântaro. O que eu fazia escondido, agora eu faço às claras e falo para todo mundo, porque verdadeiramente Ele me libertou. E aí entra o texto que você lemos. E a chave desse texto é o momento onde Jesus olha para os discípulos e fala: vocês olham para os campos e dizem, daqui a 4 meses, vocês planejam, vocês se movem pelo natural, vocês se movem pelo ordinário, vocês esperam as coisas acontecerem, vocês agem assim, com o que é espiritual. Eu estou aqui falando para vocês que eu já estou saciado, eu estou aqui falando para vocês que eu já comi, e vocês estão tentando agir naturalmente. Vocês não conhecem o que me alimenta. O que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai, porque nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já fez algo para o Senhor que tipo assim, você esqueceu de comer, você esqueceu de dormir, você
e você saiu cheio, como se tivesse revigorado. Você acha que é o que isso? É a presença. Ou você acha que foi na força do braço que Jesus resistiu à tentação no deserto depois de 40 dias jejuando? Não. Essa é a maior evidência de que o Senhor nos chamou não para andar na força do nosso braço. Na versão que nós lemos, Jesus diz: abram os olhos e vejam. Na versão da minha Bíblia, o texto está escrito assim, João 4,35 diz assim, a parte B: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras. Levantai os vossos olhos e vejam as terras. Já estão maduras para a colheita. Jesus estava dizendo, o que nós temos que fazer é agora, é nesse momento, independente de cultura, independente de rixa, independente se falou mal, independente se brigou, independente se amaldiçoou, independente se não gosta de ti, independente de quem for, os campos já estão maduros e é chegada a colheita. Não, Senhor, eu vou orar e vou jejuar para ver se eu falo de ti para ele, porque tipo assim, o Senhor sabe, né? Levante os seus olhos e olhe para a terra. Nós não podemos olhar para a terra com os olhos da terra. Levantar os olhos é tirar o olho do que é natural, tirar o olho do que é ordinário e olhar para o alto e ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E aí esquece judeu, esquece samaritano, esquece parente, esquece amigo, esquece ofensa, esquece briga, esquece, porque ao olharmos para o Senhor assentado num alto e sublime trono, quando nós olharmos para a terra, a visão vai passar por nós, e aí Isaías vai dizer: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros também no meio de um povo de impuros lábios. Eu sei que eu também não merecia. Eu sei que alguém olhou para mim assim. Eu sei que alguém me encontrou. Eu sei que alguém abdicou dos seus fazeres, das suas necessidades, do que queria fazer, porque me olhou e viu e disse: uau, tá pronto, tá maduro, pode colher. Os campos estarem prontos quer dizer a alegria, o júbilo do fruto. Não há como falar de Jesus e não se alegrar com o fruto. Não há como olhar para a terra com a visão do céu e algo não acontecer. A fome passa, o cansaço passa, tudo que é natural passa, porque o sobrenatural chega. E quando o sobrenatural chega, é incontrolável, é inevitável, é ilimitado. Aí o coxo levanta, o cego vê, os demônios saem, a verdade entra, os grilhões caem. É isso que acontece. Por isso, a mensagem de hoje é: levantai os vossos olhos e olhem para a terra. Existem pessoas sedentas ao teu lado que estão ansiando por uma palavra de Jesus. Ardente expectativa da criação, da criatura, aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. O que o Senhor colocou em você não é para daqui um tempo, é para agora, é para hoje, é para esse momento. Nós não podemos condicionar o eterno. Nós não podemos criar barreiras, criar limites naquilo que é ilimitado, que vai além da nossa racionalidade. O eterno não tem como medir, não tem como fracionar o que é eterno. Ah, não, é amanhã, não, é depois da manhã, não, é mês que vem, não, é agora. Porque Deus é o construtor. Talvez o Senhor falou algo para você, talvez o Senhor te deu uma visão, talvez você tenha uma promessa, mas o que você precisa fazer para chegar lá é começar hoje, porque os campos já estão brancos. Pastor, o que é começar hoje? É uma nova fala, é um novo comportamento, é um novo modo de agir perante a verdade, perante Jesus, porque você e eu não sabemos quando essa pessoa vai se converter. Pode ser amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, pode ser daqui a 30 anos, mas é pelo seu comportamento de hoje. Porque os campos já estão brancos, já estão maduros, e a colheita no reino de Deus começa hoje. Ela não tem tempo, ela é eterna. E talvez eu e você não vejamos. Talvez eu e você no plano natural a gente não veja o que está acontecendo. Mas nas regiões celestiais, meu irmão, é uma guerra tremenda. Do jeito que a gente quer ganhar, o time de lá não quer perder. E aí começa a batalha. Tu começa a orar, tem uma intenção dentro do teu coração. Às vezes tu nem fala nada, só o fato de tu começar a caminhar, tudo se atravessa. E a gente diz, não, eu sabia, isso daí não é para agora. Vamos esperar, quem sabe Deus usa alguém para falar com ele. Bem-vindo alguém, é você. Deus adora usar situações improváveis, porque o momento improvável nos pega desprevenidos. Já ficou desarmado assim? Quando você vai negociar alguma coisa com alguém, como é que você faz? Você monta todas as possíveis e impossíveis perguntas e questionamentos que a pessoa pode fazer. E aí quando a pessoa chega lá e pergunta algo que tu não pensou, o que acontece? É desse modo que Deus adora agir. Quando Deus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida, é de repente. Quando a gente menos espera. Tipo assim, tá olhando o passarinho voando, daqui a pouco começa a dar um arrepio. Começa a dar vontade de chorar, mas não aconteceu nada. Estou só olhando o passarinho. Meu Deus, Deus está aqui. O passarinho está passando. E daqui a pouco alguém para do teu lado, daqui a pouco um carro para, daqui a pouco alguma coisa acontece. Porque de repente foi-se ouvido um som como de um vento forte e impetuoso. Não foi anunciado. Foi dito que aconteceria. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que. Ou até que pode ser amanhã, mês que vem, ano que vem, até que. É tão importante isso que nem a Bíblia diz quanto tempo os discípulos ficaram esperando, porque senão, com certeza a gente montaria uma doutrina, não é, bispo? Não, peraí, Jesus disse que era 40 dias. Não, então nós vamos fazer os 40 dias da espera. Nós já ia fazer uma campanha disso aí. Fiquem, não se movam. Se você está no lugar e sentiu algo, fique, permaneça, até que você ouça o sinal do alto, porque os seus olhos estão lá, seus olhos estão levantados, porque é de lá que vem. De onde vem o socorro? É de lá. De onde vem a palavra? É de lá. De onde o Senhor veio? De lá. De onde o Senhor vai vir? De lá. Para onde a gente vai? Para lá. Aleluia. É de repente. É por isso que a gente não se controla, porque é de repente.
tu não está sentindo nada, de repente vem uma palavra no teu coração, tu olha para alguém e diz, é mesmo, é? É de repente. Porque a gente tira as nossas medidas, a gente tira as nossas molduras, a gente tira o nosso estereótipo, a gente tira a nossa armadura, a gente tira o nosso achismo, a gente tira a doutrina, a gente tira, não, tem que subir, ler o versículo no início, porque senão não pode, a gente tira. Uma vez eu estava na sede, lá em Itajaí, e o cara subiu para pregar e fez o apelo para quem queria aceitar Jesus sem ter falado nada. E foi uma loucura. Quando eu olhei para ele, eu disse, não pode. Não. Veio de uma igreja diferente esse cara aí. Quando eu abri os olhos e vi uma multidão. Por quê? Porque os campos já estão brancos. Isso não quer dizer que vai ser uma bagunça, porque isso só acontece quando Ele quer, do modo que Ele quer. Porque onde Deus está não tem confusão. Não vira uma regra, não vira uma doutrina. É por isso que talvez o Senhor esteja te moendo aqui nessa manhã. Porque a gente monta, irmãos, é inevitável que a gente monte estratégias, que a gente planeje, e é inevitável que em algum momento da nossa vida os nossos planos conflitem, porque nós somos naturais. Mas deixa eu te falar algo, nada do que eu e você pensamos em fazer aqui na terra é maior, ou algum dia vai ser, do que aquilo que Ele já planejou lá no céu. Isaías vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso às vezes a gente anda com alguém que é de Deus, e se tem um combinados, e tudo se atravessa, e tudo acontece, e não dá certo, e atrasa, e não vai, e adia, e aquele momento tem a nos atribular. Não se atribule, porque quem anda com o Senhor jamais está perdido. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que quem anda com o Senhor, quem é do Espírito, é igual o vento, vai de um lado para o outro, sem saber. Isso não é regra, isso é o mover. E tudo aquilo que foge do nosso controle tem a nos atribular. Foi o que aconteceu com os discípulos. Tudo acontecendo, um mover extraordinário acontecendo, e eles querendo que Jesus almoçasse. Um milagre tinha acontecido, uma cidade, uma multidão estava vindo para ouvir Jesus, e eles queriam parar tudo e dizer, não Senhor, espera aí que agora é hora do almoço. Diz para esse povo esperar. E aí entra a fala, diz assim, ei, vocês estão dizendo que agora é hora de almoçar, meio-dia, legal, vocês têm comida, o horário é agora, eu estou com fome, pelo menos estava quando vocês saíram. Mas deixa eu falar algo para vocês. Vocês caminham muito assim, no ordinário, no natural. Eu quero dizer algo. Levantem os olhos e vejam a terra. Está na hora da colheita. Deixa as coisas naturais agora de lado. E agora nós vamos para aquilo que é o verdadeiro alimento, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos revigora, aquilo que nos alegra, aquilo que enche a nossa vida, que é o alimento eterno. Os campos já estão brancos, tem uma multidão vindo aí. Nós temos muita coisa do céu para fazer agora, as coisas da terra não podem nos atrapalhar. O Senhor está nos convidando essa manhã para nós elevarmos nossos olhos.
O Senhor está nos convidando essa manhã para começar a olhar as situações de uma perspectiva diferente. Quem olha para o alto esquece do que está acontecendo embaixo. Quem olha para o alto não se move como as coisas aqui de baixo. Quem olha para o alto atrai a manifestação de Deus para a terra. Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu. Pai, eu sei que tem algo aí em cima acontecendo agora. Eu sei, Senhor, que tem algo acontecendo. Eu sei, Senhor. Então me coloca nesse lugar, me posiciona nesse lugar. Me ajuda nesse momento. Eu sou limitado, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo sozinho. Preciso de Ti. Me ajuda. E a melhor maneira de fazermos isso é não nos moldarmos, é não agirmos conforme o comportamento das pessoas naturais. Se alguém está indo para a esquerda, vai para a direita. Se alguém está subindo, desce. Se alguém está te perseguindo, abençoa. Se alguém está mentindo, fala a verdade. É só agir ao contrário. É só agir ao contrário. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Nessa manhã, seja transformado pela renovação da sua mente, para que vocês venham a experimentar. Você lembra de ser pleno? Eu tenho experiência em todas as coisas. É o mesmo cara escrevendo. A renovação da mente é através de experimentar e comprovar. Não é só experimentar, não, é se deliciar, irmão. Deus não coloca um prato de comida delicioso na nossa frente e diz: olha como é bonito. Ele diz: não, come, pega, experimenta. Experimente e comprove qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só se você levantar os seus olhos. Só se você se afastar da terra. Só se você parar de agir como você estava agindo. Só se você parar de falar como você estava falando. Porque sou eu que bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. O Senhor está dizendo: sou eu que sei. Eu que estou aqui em cima, eu sei. Planos de lhes dar um futuro e uma esperança, não de causar dano. Esse dano aí que tu está vivendo, não são meus planos. O que eu tenho é um futuro e uma esperança. Para isso, leve os olhos, levante os olhos. Se levante nessa manhã, por favor, em nome de Jesus.